Já estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje. Rogério. Doutor Vela, o senhor comentou aí a questão do sexo genético da pessoa, né? A proporção é diferente entre homens e mulheres que acometem dessa condição? Os homens são mais acometidos de hipertensão. Opa. Por quê? Entre várias teorias, né? Mas principalmente porque até recentemente, né? E isso felizmente mudou, os homens saíam mais de casa para trabalhar, as mulheres ficavam mais em casa. Não que ficar em casa, no caso das mulheres, né, principalmente da minha mãe, a gente não está aqui nada contra as mulheres, ficavam mais em casa, o serviço de casa, não que ele era simples, era até muito penoso, trabalhavam muito, não tinha horário, aquelas coisas todas, né? Mas era assim, não tinha horário certo, não tinha horário para cumprir, não tinha meta para cumprir, né? Então, talvez por isso tenha o sexo... O peso da sociedade em cima delas era menor. menor. E a outra né? coisa é que os hormônios femininos protegem um pouco a mulher. Tanto que quando chega na menopausa, que ela perde esse grande fator que diminui o hormônio feminino, ela começa a ter mais suscetibilidade de algumas patologias. A hipertensão não é a principal delas, mas também pode ter um aumento por causa disso, entendeu? E ainda dentro dessa questão de quem acomete mais ou não, crianças, jovens, adultos, pessoas mais idosas, todo mundo está sujeito, porque tem a questão genética? Como é que... Teoricamente, as crianças não teriam, né? Hoje a gente percebe, na lida diária do consultório, um aumento importante, eu acho que isso vai caminhar para alguns estudos, né? Mas é um aumento importante de um número de pessoas muito jovens já com hipertensão. Coisas que até pouco tempo era muito difícil a gente ser procurado por isso, né? Mas hoje a gente tem percebido isso. Não um número assim, exagerado, mas em relação ao que existia antes, é um número importante. Sim. Não importante na quantidade, na porcentagem, mas importante na condição anterior, que era muito menor o número de pessoas jovens, às vezes até crianças, com hipertensão. Lógico que a gente está falando de hipertensão de criança, Rogério, não estamos falando de hipertensão extremamente alta, né? Valor extremamente alto. Mas como ela começa com uma pressão, e é importante estar espectador para prestar atenção nisso. Quando a gente fala com a criança que está com a pressão um pouco alta, vamos prestar atenção nisso. Porque criança ela tem muito mais tempo de vida do que nós aqui. Sim. Né? Pela história natural da vida de cada um. Então ela tem muito mais tempo para desenvolver a sua hipertensão e as complicações da hipertensão. Então uma coisa que eu falo sempre com os pacientes nesse sentido é o seguinte: olha, não é nada importante hoje, mas a idade que ele tem, até ele chegar lá nos 80 anos, 90 anos, 100 anos, porque daqui a pouco nós vamos estar vivendo 100 anos de expectativa de vida, né, Zé Lúcio? Porque como as coisas estão acontecendo. Então é muito tempo de vida para a pessoa tem tempo para desenvolver as complicações da hipertensão. Entendeu isso? Não é que a pressão pouco alta na criança é menos ou mais grave do que no adulto. É a questão do tempo de vida. Vamos dizer que ele tenha 20 anos e começou com pressão alta. Uma outra pessoa tem 60 anos e começou com hipertensão. Teoricamente, o de 60 anos vai viver menos, pelo menos teoricamente. Então, ele tem muito menos tempo para desenvolver as complicações. O quanto que, no nosso exemplo aqui de 20 anos, ele tem muito tempo para desenvolver complicações. E também do tratamento da doença, né? Porque tem que ser contínuo. Então, uma pessoa com 20 anos vai viver uma vida inteira. Doutor, e uma coisa aí que um caso real que aconteceu comigo. Em 2007, eu tive um sangramento nasal, uma coisa inesperada. Estava em Araxá. E ficou preocupado, porque eu não conseguia... Estava em paz, porque era achar, né? Eu estava lá no encontro dos advogados estadual. E de manhã nem consegui tomar o café. Eu quase que eu desmaiei. E fiquei preocupado, porque eu estava sozinho. Falei, ninguém me conhece aqui, talvez não vai me prestar socorro a tempo. Então recorri a um amigo lá, fui no médico. E aí foi a primeira vez que eu tive. Fui, depois consultei o cardiologista e recomendou até que eu tomasse aí o famoso remedinho aí, que eu não sei o nome dele. Mas eu pedi ao doutor um tempo para que eu ia mudar o meu hábito alimentar, fazer mais exercício. E eu tenho monitorado sempre a minha pressão. E isso aí já são 12 anos, graças a Deus. Porque eu estava muito preocupado com o remedinho. O remedinho prejudicar o rins, levar às vezes a impotência. E a gente sabe que o remédio ajuda de um lado, mas vai
vai ter as suas consequências, os efeitos colaterais. Tem algum medicamento para controlar isso? Ou esse medicamento tem que tomar diariamente mesmo para o controle da pressão? Você começou falando uma coisa, depois fez uma outra pergunta, mas eu quero voltar lá na sua fala, se você não quer me pegar um lanche na sua conversa, quando você fala que você estava bem, que não sentia nada, de repente você sangrou o nariz. Então, você deu muita sorte. Apesar do sangramento ter sido, às vezes, desconfortável naquele momento, se você estava em reunião, faz uma sujeira, essas coisas todas, mas foi muito bom, porque ele foi o sinal que você precisava, que o seu organismo te deu para falar, opa, meu amigo, eu aqui, ó, cuida de mim aqui. Entendeu? E a maioria, 80%, 70% das pessoas não tem sintoma nenhum, Caio. O primeiro sintoma é um derrame. Que foi o que o Zé Lúcio teve. Vocês entendem isso? Ele teve um derrame. Só que foi no nariz, não foi na cabeça. Olha só, coisa boa, que sorte, né? Sim. Na verdade, um vasinho dele, porque o derrame, aquele AVC, é um vasinho que estoura, porque a pressão ali é muito alta. O dele foi no nariz. Olha que coisa boa. Né? Aí você pode tomar cuidado, com certeza aí você passou, já que você falou que ia mudar, que deu um tempo antes de tomar o remédio, você deve ter perdido peso, porque o aumento de peso, como nós já dissemos, aumenta a cintura abdominal e aí a pessoa aumenta a pressão. A cada 5 quilos você aumenta ou diminui um ponto na pressão. Se você ganha, você aumenta. Se você diminui 5 quilos no peso, na estatística você diminui um ponto na pressão. Então, é importante isso, controlar o peso, controlar a alimentação, controlar o sal. Isso a gente chama, Zé Lúcio, até o telespectador saber, para a gente falar um pouco de coisa técnica também, chama MEV, mudança do estilo de vida. A mudança do estilo de vida é o fator mais importante no tratamento da hipertensão. Ele não é tão potente, porque os remédios têm remédio muito potente, mas ele é muito importante. Não adianta tomar remédio se não fizer o tal do MEV, mudança do estilo de vida. Sair do sedentarismo, parar de fumar, diminuir peso, ter uma vida mais saudável, conversar mais com os amigos, relaxar mais, diminuir estresse. Porque a gente fala do estresse, nós já falamos aqui, mas é possível cada um diminuir um pouco o seu estresse. E respondendo a vocês, Lúcio, tem medicação hoje que eles não falar que medicação não tem efeito colateral não existe. Mas assim, como é tão pequeno os efeitos colaterais, não podemos ter medicação hoje com efeitos colaterais mínimos, para não dizer que não existe. Com efeitos colaterais mínimos que não vai afetar o rim, que não vai afetar outros órgãos, não vai afetar a potência. Eu digo muito para os pacientes, Lúcio, que aqueles que falam que começou a tomar remédio para pressão, desde que não esteja tomando aqueles que realmente afetam, é só desculpa que ele está arrumando. Os remédios hoje não fazem isso, não. Entendeu? Então, os remédios hoje avançou muito, o tratamento da cardiologia avançou muito, modernizou muito. Nós temos medicações excelentes que não alteram os rins, que não alteram a potência, principalmente a potência, né? Que o homem, no caso do homem, fica mais preocupado de tomar remédio para pressão, porque lá antigamente todos eles alteravam a potência, mas hoje não. A maioria dos remédios não altera a pressão, não altera a potência. É importantíssimo a gente conversar sobre isso, Zé, porque acaba quebrando um tabu que pessoas de casa podem trazer também. Com certeza, nós estamos procurando isso. Inclusive, doutor, perguntando isso aí dentro do, normalmente, né, entupimento das artérias e das veias, né, que acontece aí, o AVC, o derrame, essas coisas todas. E se no caso fizer o cateterismo, ficar comprovado nisso, colocar stent, o paciente ele precisa tomar medicamento mesmo com a colocação dos stents, porque o stent, né, visa exatamente facilitar aí o sangue circular numa situação boa. Ele tem que colocar o stent, ele continua tomando o medicamento? Vamos lá. A pressão alta, para ficar mais fácil para os telespectadores, ela não dá obstrução das artérias. Isso que dá, isso é um infarto, né? No final, a obstrução total seria um infarto, mas o que nós temos outras alterações para que haja essa obstrução. A hipertensão está bem no início da nossa conversa, nós falamos que ela por si, ela já é causa de muitos problemas, inclusive de morte. E que ela entra na gente de várias outras patologias que também causam muitos problemas, inclusive morte. Uma delas é a insuficiência coronariana, que é a obstrução da artéria. Mas o mais importante nelas são as dislipidemias, que é a alteração de colesterol, triglicéridos, tem colesterol bom, colesterol ruim. A formação das placas é mais por isso. A hipertensão entra nessa formação na gênese, mas de meio indireto. Quando a gente fala de derrame, não foi por obstrução que ela fez a lesão cerebral no caso, né? Foi por pressão aumentada e como se fosse uma caldeira.
pressão aumentou, solta aqueles canos todos da caldeira, se a gente pensar naquelas máquinas de antigamente, etc., né? Que também existem hoje. Mas a pressão ela faz com que o vaso estoure, não que ele fique obstruído. Lógico, como ele estoura, ele vai acabar sendo obstruído por um efeito de proteção que o organismo tem, né? Mas isso da hipertensão e obstrução é mais de outras patologias. No caso do stent, quando você tem obstrução, que você bota o stent, o remédio da pressão você tem que continuar tomando normal, porque isso aqui não tratou a pressão, tratou a obstrução da artéria, no caso, que pode ser coronária ou em alguma outra parte do corpo, muito comum nas pernas, né? Mas a gente fala mais de coronária, que é mais grave, vamos dizer assim. Então, você fez a desobstrução da artéria, colocou o stent para aquela artéria não colabar, não fechar e manter ela a pérvia, a passagem de sangue, né? Manter pérvia, mas o remédio da pressão ou o remédio da hipertensão, você tem que continuar tomando. Porque você tem que manter a sua pressão nos valores normais. Entendi. Doutor, vou pausar a nossa conversa mais uma vez. Ok. Tá bem? A gente vai para o último intervalo do programa de hoje, já voltamos.